Capítulo 161 The Darknet, mais inimigos se aproximando. O EKWO bateu violentamente o telefone com uma pitada de alegria nos olhos. Mesmo que os Gus e Gias protegessem Dorian, ele não acreditava que o pirralho seria capaz de escapar de seu destino uma vez que aqueles criminosos e assassinos duros seguissem a ordem. O EKWO sorriu. Com o preço que ele estava oferecendo, poucos seriam capazes de recusar o trabalho. Então ele tinha certeza de que pelo menos uma pessoa deveria contatá-lo em breve e demonstrar interesse no assunto. Claro, o fato de os Gus e Gias serem acolhedores com o pirralho foi algo que ele deixou de lado na hora de fazer o pedido. Se muitos no mercado soubessem, pensariam duas vezes antes de aceitar o seu pedido. O EKWO sorriu molar a molar, já imaginando a morte de Dorian. Hahaha tio. Bom. Com o pirralho fora do caminho, ele não teria que se preocupar com alguém vindo em busca de vingança um dia. O EKWO recostou-se na cadeira de bom humor. Mas logo, seu sorriso congelou de repente. Botan. O que diabos estava acontecendo com aquele idiota? Em um movimento rápido, ele pegou o telefone e fez uma ligação. Tio Tucci. Senhor Minch, o que diabos está acontecendo com seu líder? Por que ele não atende minhas ligações? Com toda a merda de dinheiro que eu pago, ele nem sequer atende responder a uma única das minhas ligações. Droga! Coloque aquele bastardo na linha agora. O EKWO gritou. Desde que ele enviou esses meninos para a propriedade de Dorian, eles não lhe deram feedback sobre o que aconteceu. Do jeito que estava agora, ele não tinha a menor ideia do que aconteceu lá embaixo. Eles foram pegos? Alguém se machucou? Eles haviam matado os mortos com sucesso? Ou falharam tanto que tiveram que fugir com o rabo entre as pernas? As mãos carnudas de EKWO apertaram seu telefone com força, mais ansioso e irritado ele ficava. Senhor, me desculpe, mas nosso líder está descansando agora. Descansando? O EKWO cerrou os dentes e começou a contar ovelhas mentalmente. Botan. Como ousaram que esses meros guardas o desrespeitassem tanto? O EKWO respirou fundo, tentando se acalmar. Agora não era hora de estabelecer limites com esses ingratos. Desde o início, ele percebeu que Botan e sua legião de guardas não o respeitavam de verdade. Ao contrário do casal Tian, eles nunca o chamavam de mestre. Exceto quando estavam em público, tentando criar uma imagem para si mesmos. Se não fosse pelos altos salários e recursos que ele fornecia, eles sem dúvida iriam embora e o trairiam. Eles eram como cães indisciplinados que secretamente não tinham dono. E pela aparência das coisas, ele tinha um palpite de que eles não queriam um. É por isso que mesmo que ele os estivesse usando agora, uma vez que as coisas se acalmassem, ele encontraria maneiras de se livrar deles, conseguindo novos guardas ao seu lado. Eles eram a gangue que conhecia muitos de seus segredos desde que ele os enviou para cumprir suas ordens. E você sabe o que dizem, 2 ou mais não conseguem guardar um segredo por muito tempo. Portanto, é melhor descartar o outro lado. O EKWO não era um completo idiota. O que lhe faltava em QI, ele compensava em EQ. Pensando no fato de que eles nem se preocuparam em voltar para ele, o EKWO estava cada vez mais determinado a se livrar deles rapidamente. Em breve, suas melhorias virão. Por enquanto, deixe-os ser todos altos e poderosos. Felizmente, ele já havia feito uma ordem na Darknet para lidar com Dorian, em vez de deixá-la nas mãos desses idiotas. Como se costuma dizer, é sempre melhor fazer algo por si mesmo do que mandar outros fazerem por você. Respirando fundo, o EKWO acalmou seu coração furioso. Bem, já que seu líder está descansando, então não vou me preocupar com vocês de novo. Apenas diga a ele para entrar em contato comigo assim que acordar. Não é um problema, senhor. Minch respondeu. Desde que seu líder voltou, ele estava agindo de forma estranha. Embora não sentisse necessidade de contar ao EKWO sobre isso. Tucci, esse bastardo acabou de desligar na minha cara.
O EKWO olhou para o telefone, incrédulo. Mesmo agora, ele ainda não tinha obtido informações sobre a operação deles. E o feedback? Mães asterisco quers. Colidir. O EKWO quebrou violentamente o telefone no chão. Isso ainda não acabou. Quer fosse Dorian, esses guardas bastardos ou moscas irritantes nas muitas empresas Tian, ele nunca permitiria que nenhum deles ficasse em seu caminho. Uma luz forte brilhou em seus olhos enquanto olhava para os documentos diante dele. Por enquanto, ele tinha que ganhar o contrato com os Bus. Só assim, o nome de Dorian foi adicionado a Darknet. Quanto a como ele lidaria com o assunto, só o tempo diria. Em outra área da mesma cidade, uma jovem passou rapidamente pela multidão com uma expressão ansiosa no rosto. Ei, garotinha, como você pode fazer isso? Jovens de hoje em dia, como vocês podem empurrar essa velha e ir embora assim? Que criança rude! Atrás da garota, muitos ferviam suas reclamações com razão. Mas a pessoa com quem conversaram nem se deu ao trabalho de se virar para dizer alguma coisa. Seus passos aceleraram e logo ela começou a pular. Pá, pá, pá. Ela passou por muitos outros transeuntes no caminho até chegar a um prédio residencial muito antigo de 5 andares. A garota empurrou rapidamente o homem de meia-idade nas escadas, correndo direto para o 5º andar. Tio a tio. O homem de terno tinha acabado de torcer o joelho depois de rolar do 2º andar para baixo. Muitos ouviram suas cidades e saíram para ver o que estava acontecendo com ele. No entanto, a culpada do assunto já havia batido a porta do quarto com força. Como isso pode acontecer? Você não me disse que a sorte dela era originalmente minha. Fim do capítulo. Capítulo 162. Uma situação estranha. Fenia encostou-se na porta horrorizado. Seus pais não estavam em casa, fazendo dela a única aqui. Antes de recuperar a sorte, seus pais lutaram para sobreviver. Claro, não foi culpa de ninguém além deles mesmos. Seu pai era um jogador, apostando quase todos os centavos que tinha no bolso. E sua mãe era uma caçadora de riquezas. A mãe dela fazia coisas só para agradar, comprando coisas que não precisavam para se encaixar com os outros. E por causa disso, eles sempre voltavam à estaca zero depois que toda a poeira baixava. Mas, desde que ela teve sorte, seu pai sempre ganhou suas partidas de jogo. E, em seus locais de trabalho, o pai dela salvou o gerente de uma asfixia, levando a sua promoção. Sua mãe, uma dona de casa, de repente encontrou um colar de diamantes genuíno nos arbustos, aumentando sua fonte de renda. Mas isso não foi tudo. Ela também coincidentemente conheceu um namorado rico por sorte. Aconteceu que eles estavam passando pelo mesmo lugar ao mesmo tempo, e ela aproveitou-se disso, liberando nele todos os seus ardis femininos. Ela sentiu como se tivesse acabado de levar a sorte de protagonista na cabeça, porque até sua pele começou a brilhar mais do que o normal. Quando as pessoas olhavam para ela, sentiam calor, e até mesmo seu ato de lótus branco parecia fofo. Era como se houvesse um filtro diante dos olhos de todos. E hoje em dia, ela realmente tem vivido uma vida boa. Claro, não importa quanta sorte ela teve, seu QI não melhorou. Mas e daí? Com sua sorte, ela certamente faria com que muitos a mimassem até envelhecer. Ponto. As coisas estavam realmente indo do jeito que ela havia prometido. No entanto, quem poderia dizer a ela o que estava acontecendo agora? O que aquela coisa quis dizer com dizer que algo deu errado? O rosto de Fenia ficou visivelmente pálido, ouvindo a voz misteriosa em sua mente. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Você não disse que seria capaz de tirar a sorte de Xiu sem problemas. Então, como é que há um problema agora? Xiu estava lívido de preocupação. Ela já teve tanta bondade com a sorte incompleta de Xiu. Então imagine como ela ficaria ótima depois de arrancar tudo daquele ladrão. A expressão de Fenia ficou fria. Toda essa sorte deveria ser dela, não de Xiu. Então, ao lembrar como Xiu costumava viver sua vida com sua sorte roubada, Fenia mal podia esperar que Xiu morresse.
HMPH. Merece. Feinia ainda tinha a impressão de que a sorte era dela. Mas ela não sabia que as ações de Xiu em suas vidas passadas, e até mesmo na presente, eram as razões de sua grande sorte. A bondade que Xiu acumulou não era motivo de brincadeira. E até mesmo sua família sempre viveu uma vida honesta e direta. Em algumas vidas passadas, ela era de fato filha de uma família rica. Mas nesta vida, ela era apenas uma garota simples. Para Xiu, não importa que vida fosse, ela sempre foi moralmente correta. E por isso, os céus a recompensaram imensamente. A expressão de Feinia ficou distorcida ao pensar em Xiu ainda segurando a sorte. Ponto. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você deve completar o ritual. Você prometeu matá-la por mim. Então é melhor não mentir para mim. Ela disse, olhando ferozmente para o colar em volta do pescoço. Logo, ela ouviu uma explosão de risadas em seus ouvidos. Tio. Acalme-se, mortal. Embora eu goste do seu espírito, devo avisá-lo que odeio ser ameaçado. Imediatamente, Feinia sentiu uma pressão densa engolfá-la, deixando todo o seu corpo cheio de arrepios. Seu corpo ficou macio e instável. Foi só agora que ela pareceu se lembrar de sua posição. Sua raiva a cegou para gritar com esse monstro. E daí se ele ficou com raiva e decidiu matar, sair. Nesse caso, esqueça a sorte. Ela nem estaria aqui para se divertir. Sentindo a deliciosa onda de medo que ela emitia, a coisa teve que se conter para não matar sua presa de longo prazo. Isso mesmo. Ainda a comeria, mas não antes de vê-la cometer tantas atrocidades, levando-a por um caminho perigoso. De volta ao submundo, dizem que não há nada mais delicioso do que alimentar e engordar o seu pedido antes de engoli-lo inteiro. E você sabe, quanto mais tempo a presa permanecer com ela, mais temerosa ela ficará. E quando chega a hora de pagar, não há como voltar atrás. A refeição definitivamente seria satisfatória. Pena que sua presa pode nem saber que ela é o prato principal até o final. A essa altura, seu desespero e medo atingiriam um nível abundante que era de dar água na boca demais para se pensar. A coisa lambeu secretamente os lábios e fechou os olhos como se estivesse em êxtase, ansiando por aquele dia glorioso. Por enquanto, ela teve que lidar com esse pequeno obstáculo em seu plano. Oh, que estranho. Havia vários motivos pelos quais havia um problema agora. Mas ele não achava que nenhum deles fosse sério. Claro, a razão mais importante pela qual as coisas pararam como estavam pode ter sido porque Xiu estava morto. Ou, o último pedaço de sorte a ser extraído pode ser complicado que enviou as criaturas para a dormência. Talvez tenha sido esse o motivo pelo qual perdeu a conexão com eles. Resumindo, havia tantos motivos, como outros seres do submundo atacando Xiu. Sabia que para encontrar a verdade não havia outra saída. Não há necessidade de se preocupar. Primeiro, entre em contato com seu amigo. Precisamos descobrir se ela está viva ou não. O que? Feinia ficou surpreso. Certo. Eles só precisavam descobrir como o ladrão estava e tudo ficaria bem. Tio. A tensão no ar era alta, mais alto o chamado ecoava. E logo, uma voz doentia respondeu do outro lado. Olá tio Feinia, é você? Fim do capítulo. Capítulo 163. O chefe final da família Obin. Tio Tosse. Tudo bem, te receberei a qualquer momento. Tuti. Xiu desligou a ligação, e sua família ansiosa, que há muito estava cercada de olhares preocupados, com seus rostos quase tocando os dela. Mas, diferentemente da primeira vez, quando não sabiam quem era seu inimigo, desta vez suas emoções não foram completamente engolidas pelo medo. Não, eles também estavam chateados com a coragem e a coragem daquela garota vil. Sem dúvida, ela definitivamente estava se informando depois de perceber que seus planos haviam sido interrompidos. Desprezível, absolutamente desprezível. Xixi. O que aquela bruxa queria? Mãe Obin rapidamente quebrou seu estupor com mais ansiedade em seu tom.
O grande mestre disse que o vilão malvado voltaria para eles. Mas eles não esperavam que fosse tão cedo. Passou-se apenas 1 ou 2 dias desde então. Isso foi muito rápido. Você sabe, eles estavam esperando por esse momento. Mas agora que estava aqui, o coração humano mais uma vez provou ser ansioso. Este momento era semelhante a como um jogador faria uma pausa ou correria em torno de uma cena antes de entrar no mentiroso do chefe final para a grande batalha. Eles estavam prontos, eles estavam realmente preparados para enfrentar a batalha final. Em um jogo, alguém pode correr, verificando seus cuidados de saúde ou até mesmo seus escudos. Mas isso era realidade para eles. Eles só tinham uma vida para viver. Então, se o grão-mestre perdesse, eles também perderiam. Mas, novamente, qual foi a diferença? Sem a ajuda do grão-mestre, eles ainda morreriam. Mas essa morte pode vir mais tarde, acompanhada de uma experiência dolorosa. Embora perder agora possa resultar em sua morte imediata. Portanto, todos os resultados tiveram que ser considerados. Eles poderiam vencer a batalha final com ou sem baixas, e também poderiam falhar. Mas no final, mesmo depois de verem como as coisas eram arriscadas e no limite, eles ainda decidiram acreditar no grão-mestre e deixar o destino decidir. Morrer de arrependimento era algo que eles não queriam ver. Em família, eles já haviam discutido o assunto aguardando o confronto final. Mas eles subestimaram o quão em pânico seus corações humanos estavam. Olhos, olhando uns para os outros, comunicando-se telepaticamente, todos podiam entender os medos uns dos outros. Padre Obin estreitou os lábios e semicerrou os olhos profundamente. Esposa, filhos, acalme-se e dê algum espaço à menina. Ah, sim, querido, sim pai. Mãe Obin e Shindo responderam, retirando-se da postura sufocante. Eles não mancharam mais Shiryu novamente. Xixi. O que exatamente isso fez? Tio. O que exatamente seu colega de classe disse? Pai, é exatamente como o grão-mestre previu. Ela disse que quer nos fazer uma visita. Em outras palavras, ela quer acabar conosco. Bang! O padre Obin bateu violentamente na mesa de madeira à sua frente. Suas narinas dilataram-se e todo o seu rosto ficou vermelho como se estivesse prestes a explodir. Não foi só ele, mas todos os outros que ficaram frenéticos também. As palavras de Shiryu foram o catalisador que dissipou todos os sentimentos hesitantes restantes em seus corações. Shindo cerrou os pequenos punhos. Quer vir atrás da família dele? Sem chance. Eles tinham o grão-mestre com eles. Pai, mãe, irmã, não dá tempo. É melhor ligar para o grão-mestre e relatar o assunto rápido. Isso mesmo, acrescentou mãe Obin. Ela disse que viria amanhã à tarde, então não seria perfeito. Sim, mãe, eu também acho que ela ainda está enganada por estarmos doentes. Então amanhã teremos que agir e fazer o papel de uma família doente. Shiryu respondeu, balançando a cabeça vigorosamente. Garota, qual o sentido de aceitar tanto? Quanto mais cedo informarmos o grão-mestre, melhor. Afinal, quem pode dizer que ele não estará ocupado amanhã? Rápido, rápido, ligue para o grão-mestre agora. Sim, sim, entrar em contato com o grão-mestre foi essencial. Com isso, Shiryu não perdeu tempo procurando o nome do grande mestre em seu telefone. Só que foi Butler Sheng quem respondeu. Senhorita Shu, por favor, espere um pouco. Vou chamar o grão-mestre imediatamente. Ok. Shiryu respondeu, sem saber onde o número que Dorian havia conseguido era sua linha pessoal ou comercial. Não. Pessoas como o grande mestre provavelmente teriam 3 ou mais linhas para diversos propósitos. Uma pessoa também pode ter 2 ou mais linhas pessoais. E apenas por esta ligação, pode-se ver, mas Butler Sheng provavelmente carregava a maioria, ou não todos os seus telefones. Sim, sim. Shiryu pensou assim. Acontece que ela não sabia que Dorian havia lhe dado o contato do mordomo Sheng, já que ele a considerara uma cliente anteriormente. É claro que aqueles que pudessem entrar na lista de contatos de Dorian em seu telefone real teriam que se esforçar antes de fazer tal coisa acontecer.
Para os clientes, ele planejava deixar Butler Cheng cuidar das coisas. É claro que com a abertura da academia, mais cedo ou mais tarde, haveria uma unidade ou departamento específico encarregado de lidar com tais assuntos. Dorian sentou-se no veículo e partiu para montar seu estande. Grão-mestre, é para você. É a senhorita Xiu. Oh, Dorian virou-se ligeiramente. Como esperado, neste tabuleiro de xadrez ele fez o movimento certo. Ponto. Dorian ouviu atentamente, não perdendo um único detalhe das palavras de Xiu. Senhorita Xiu, eu estarei lá. Ótimo. Obrigado, grão-mestre. Xiu e sua família ficaram em êxtase ao ouvir a resposta do grão-mestre. Afinal, quem sabe se ele já tinha outro compromisso então? Felizmente, nem toda a sorte deles foi perdida, levando-os a esta oportunidade fatídica com Dorian. Xiu jurou que depois que tudo voltasse, ela continuaria a fazer mais coisas boas no mundo, mas agora ficaria vigilante, para que sua família não fosse atacada novamente. Dorian devolveu o telefone para Butler Cheng com um rosto inexpressivo. Esta noite, ele montaria sua barraca. Acontece que, sem que ele soubesse, uma ameaça mais poderosa já estava pairando no escuro. Tio plop, 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 tio. Ruídos estranhos, mas sutis, irromperam no esgoto subterrâneo. Mas se alguém descesse aqui, não seria capaz de detectar nada. No entanto, os culpados do assunto eram apenas tão grandes quanto uma unha agora. Todos os seres brilharam com uma luz maligna em seus olhos. Em breve, chegaria a hora de agradarem seu mestre. Tio. Por enquanto, a cidade poderia permanecer em paz. Mas por quanto tempo? Fim do capítulo. Capítulo 164 Novas missões. O tempo passou rapidamente, com Dorian montando sua barraca, vendendo amuletos de proteção, pingentes e artefatos para aqueles profundamente afetados pela situação da casa de leilões. Diabos! Até mesmo os Gus, Gias e House enviaram seu pessoal para comprar o máximo que pudessem. Que piada! Não havia provas de vida. Então, se estivesse disponível, por que não comprá-lo? Os grandes homens enviaram seu pessoal para buscá-los para seus filhos, esposas e para si próprios. É claro que, se os guardas quiserem comprá-los, terão que fazê-lo com base nas suas mesadas. Amuletos diferentes custam preços diferentes, dependendo da resistência, durabilidade, uso e muitos outros fatores. Alguns podem durar um ano, outros um mês, um inteiro por uma década. As possibilidades são infinitas. Infelizmente, eu só criei cada conjunto em número limitado. As famílias proeminentes queriam comprar aqueles que pudessem durar décadas e até centenas de anos. Mas com a força atual de Dorian, ele poderia no máximo fazer um talismã que duraria apenas uma década. Os pingentes e amuletos de algumas pessoas podem durar séculos, passando por gerações e milhares de anos. Uma pulseira antiga, um pingente antigo. Todas essas coisas exigiam o cultivo para quebrar os reinos imortais das coisas. Com esta força atual, 10 anos foi o melhor que ele pôde fazer. É claro que alguns amuletos não eram baseados na longevidade, mas sim mais focados no uso. Com alguns encantos, eles tinham um número limitado de vezes que podiam ser usados. Ou seja, mesmo depois de 1000 anos, se ainda restassem mais 3 chances, ainda funcionaria. Mas só funcionaria contra criaturas mais fracas que o encanto. Na melhor das hipóteses, o feitiço faria o possível para protegê-los até certo ponto, caso encontrassem adversários mais fortes. Ei, você recebe o que pagou. As possibilidades eram infinitas, mas também exigia tempo e esforço para elaborar cada encanto. O custo disso seria adicionado aos seus pagamentos globais. Em outras palavras, eles estavam pagando por ervas, pedras ou qualquer outro item que ele precisasse para recuperar suas forças e ficar ainda mais forte. Ponto. O tempo passou loucamente, e antes que Dorian percebesse, era mais um novo dia. Levante-se e brilho. A família Tian estava de pé. Dorian tomou um farto café da manhã mais uma vez enquanto ouvia Butler Cheng repassar sua programação do dia.
Bem, ele esperava que aqueles punks da montanha ou fio chegassem para a limpeza final esta manhã. E depois disso, ele irá direto para Shiyu com apenas Shank com ele. Desta vez, Butler Sheng ficaria sozinho. Mas por quê? Alguém pode perguntar. Isso tudo porque hoje era quando seus pais seriam transferidos de volta para casa. A casa o traria em algum momento da tarde. Ele não sabia se era no início ou no final da tarde, mas caso a situação de Shiyu durasse até tarde, ele se sentiria melhor deixando o assunto nas mãos de Butler Sheng. Entre todos os seus homens, Butler Sheng foi sem dúvida a pessoa que melhor o entendeu. Ele era realmente uma pessoa capaz. Mais uma vez, ele teve que ter certeza de sair e dirigir até a aldeia de Shiyu mais cedo, antes que seu colega de classe chegasse lá. A senhorita Shiyu disse que seu colega estaria lá à tarde. Mas quem sabe quando exatamente a garota planejava chegar? Como se costuma dizer, quem madruga come a minhoca. E Dorian gostava de fazer as coisas com perfeição. Claro, antes de ir, só havia mais uma coisa que ele precisava finalizar. Anfitrião, até agora, você não tem mais de 64 nomes na lista. HM, isso está certo. Eles são o primeiro grupo oficial de alunos da academia. O sistema sorriu alegremente, dançando com lágrimas nos olhos. Achava que seu anfitrião levaria meses para proteger os terrenos da academia. Mas quem poderia imaginar que seu anfitrião trabalhava tão rápido? Para alguém que rejeitou a ideia de ser um cara legal no início, o anfitrião com certeza foi diligente em abrir o local. Os sinos da celebração tocavam na imaginação do sistema. Seu mestre certamente deve estar orgulhoso dele depois de relatar as coisas mais tarde. Anfitrião, eu sabia que você conseguiria. Banzai tio. Dorian ergueu a sobrancelha esquerda, divertido com seu sistema atrevido. Bem, por algum motivo, o garotinho não parecia tão chato quanto antes. Ainda chato, mas não como antes. Ele permitiu que o garotinho se divertisse enquanto verificava o status de sua missão. Missão: comprar um espaço para abrir uma organização ou escola de exorcismo. Prazo da tarefa: 2 meses. Status da missão: concluída. Recompensas: estruturas organizacionais e escudo cósmico ao redor dos perímetros. Tudo bem, essa era a antiga missão. Dorian clicou no ícone da segunda missão e, como uma tela pop-up em um computador, tudo sobre a missão se revelou. Missão principal: com a academia aberta e pronta para funcionar, o anfitrião agora é obrigado a recrutar os primeiros 3.000 alunos antes da data de abertura. Nota: isto significa que o seu juramento também deve ser feito e considerado. Além disso, o anfitrião não deve se esquecer de enviar as cartas de aceitação. Prazo da tarefa: 3 semanas, 5 dias. Punição por falha: será determinada posteriormente quando ou se falhou. Recompensas: trajes escolares padrão para cada aluno. Sala de restrição de gravidade, capaz de pressurizar forças até o Dan final do reino do QI verdadeiro. 1000 livros aperfeiçoados de grau 1 e 2 sobre todas as profissões da seita, variando de nível inferior a alto. Dorian assentiu, muito satisfeito com as recompensas. Alguém poderia pensar que 1000 livros eram muito. Mas quando se pensa que esse número era para muitas profissões, era realmente pequeno. Isso significava que, por exemplo, informações sobre domesticação de feras só poderiam ser encontradas em 20 livros. E talvez os alquimistas só obtivessem conhecimento de cerca de 50 livros. Esta academia era, de certa forma, uma seita. O que significa que teria profissões como professores celestiais, mestres de formação, avaliadores, mestres de caligrafia, ferreiros, tunistas e muito mais. Além disso, é preciso saber que os livros eram apenas de primeira e segunda série, variando de livros de nível baixo a intermediário. Suspiro. No final das contas, as recompensas não foram tão boas, mas compreensíveis. Bem, era hora de dar uma olhada em suas missões secundárias. Fim do capítulo. Capítulo 165 Missões secundárias. Missões secundárias.
Rotas. Como a academia está escondida por causa de sua proteção celestial, ela não pode ser localizada por meros mortais. Consequentemente, o host tem a tarefa de criar várias rotas de transporte e portais de entrada através do sistema. O anfitrião deve consultar o ícone menor que rota maior que para estabelecer vários pontos de entrada. Atualmente, o anfitrião só pode criar no máximo 3. Prazo da missão: 3 semanas, 5 dias. Falha na missão: a academia não pode e não será aberta ao público. Recompensa da missão: 10.000 velas santificadas e 3 pílulas aleatórias para permitir o cultivo do anfitrião. Tarefas da academia. Antes de a academia recomeçar, defina a distribuição de tarefas para todos os alunos. O anfitrião deve observar que a academia ainda funciona como uma seita, com muitos exercendo funções. O anfitrião terá que resolver tudo para garantir que os alunos sejam adequadamente organizados. Prazo da missão: 3 semanas, 5 dias. Falha na missão: nenhuma. Recompensa da missão: 900 sementes espirituais de baixo grau 1 para várias ervas. Dorian olhou para as recompensas e ficou mais uma vez satisfeito com as recompensas. Por um lado, embora fossem todas sementes de baixo grau 1, elas eram de fato espirituais, o que significa que eles eram incrivelmente benéficos para o cultivo. As ervas foram classificadas em 11 grupos principais: grau 0, mortal; grau 1, erva espiritual para iniciantes; até o grau 10, a classificação mais forte. Essa recompensa por si só era ótima para alguém que estava prestes a iniciar uma academia. Embora 900 variações de ervas de grau 1 parecessem uma quantidade muito pequena para uma academia tão grande, Dorian não estava preocupado. Uma vez amadurecidas, essas ervas também produziriam inúmeras sementes, tornando as coisas mais rápidas. Sem dúvida, o apartamento é o que me ficará muito satisfeito por ter esses materiais disponíveis. É claro que as ervas mortais também poderiam ser promovidas para graus mais notáveis. Mas precisam ser nutridos com bastante QI para sofrer mutação e mudar seu eu mortal. Quanto à criação do horário escolar, ele decidiu melhorar o que já conhecia no mundo anterior. Veja bem, o mundo de onde ele veio era uma sociedade moderna. Então, se as pessoas pudessem fazer suas tarefas e estudar na academia enquanto ainda trabalhavam em empregos mundanos, então isso também seria uma façanha possível aqui. A questão era o equilíbrio. Goste ou não, era preciso trabalhar, cumprir missões e ganhar créditos da academia, comprar armaduras mágicas ou qualquer coisa que os ajudasse no exorcismo. Ponto. Tal como está, quem entra na academia tem de ser trabalhador a tempo parcial nos seus empregos externos. Eles poderiam trabalhar fora por 3 ou 4 dias e entrar na academia nos dias restantes. Alguns poderiam trabalhar por 2 semanas e voltar para a academia por 1 semana ou mais. A verdade é que até que ganhassem uma certa força e nível de exorcismo, eles não poderiam se dar ao luxo de ter todo o tempo do mundo. É claro que a maioria das pessoas que escolheram o exorcismo optaram por não trabalhar no mundo mundano porque a academia dava subsídios com base na força, no nível e nas realizações de cada um. Isso era a verdade. E quando se tratava de aulas, as coisas não eram feitas da mesma forma que os sistemas escolares funcionavam no mundo mundano. Como era possível cultivar durante semanas e meses, as aulas eram ministradas de forma diferente. Dorian poderia agendar uma aula essencial uma vez por mês sobre um assunto específico. E depois disso, os alunos tiveram que pesquisar por conta própria. Se e quando precisassem de orientação, seria o único momento em que poderiam procurá-lo novamente. Alguns professores celestiais davam apenas uma aula uma vez por ano ou uma vez a cada 5 anos. O que importava era a orientação. Ponto. Os professores deveriam deixar os alunos encontrarem o seu caminho, ou então poderiam bloquear o caminho do aluno para o sucesso. Ter obstáculos permitiria o crescimento. A este respeito, com a organização de aulas, muitos ainda poderiam trabalhar em empregos a tempo inteiro no mundo mundano. No entanto, isso seria desaconselhável, já que a atenção deles não estaria focada no cultivo.
O tempo para pesquisar no pavilhão ou até mesmo fazer suas tarefas seria difícil. Ei, quem optar por ser ferreiro terá que fornecer uma quantidade específica de armas para ganhar pontos e recompensas mensalmente. Empregos de meio período ou não ter emprego durante os primeiros anos de entrada na academia sempre foram o caminho a percorrer. Depois, alguém poderia retomar as coisas assim que pegasse o jeito. Pensar no futuro fez os cantos da boca de Dorian se erguerem. Como esperado, todas as suas missões secundárias pareciam estar ligadas à sua missão principal de uma forma ou de outra. Ponto. Anfitrião, sua lista ainda é muito tímida no momento. Até esta noite, mais nomes serão adicionados. Dorian respondeu, batendo o dedo na mesa, imerso em pensamentos. Parece que ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Por enquanto, ele tinha apenas 64 nomes na lista e precisava conseguir 3.000 nomes em 3 semanas e 5 dias. Bem, sua lista atual envolvia os nomes de todos aqueles que o acompanharam até a ilha, bem como de alguns funcionários de GHUIO. Anteriormente, no momento em que percebeu que a velha Gia havia enviado pessoas para acompanhá-lo, não perdeu tempo em saber seus nomes no caminho de volta. Ele não era um tolo. Embora o velho não tivesse ideia da academia, ele provavelmente queria que essas pessoas entendessem melhor com o que estavam lidando antes de decidirem aprender com ele. Claro, o velho deveria enviar sua lista formal mais tarde, esta noite. Dorian já havia entrado em contato com os House, Gias e Gus para enviar sua lista. Ele nunca restringiu quantas pessoas deveriam enviar, deixando-as fazer o que quisessem. Claro, ele também sabia que não poderia confiar totalmente neles para completar os números. Então ele teria que voltar ao trabalho, reunindo o máximo de pessoas que pudesse. Dorian deu um tapinha na boca com o guardanapo. A refeição acabou. É hora de se preparar para a batalha que está por vir. Fim do capítulo. Capítulo 166 Promessas de mudança. A garganta de Shank subia e descia enquanto esperava Dorian ao lado de Butler Sheng. Você sabe, depois de deixar o espaço secreto através das paredes mágicas, Shank ficou sem palavras. Deitado. A casa inteira era uma unidade mágica gigante. Todas essas perguntas passaram por sua cabeça diversas vezes. E seu olhar ao olhar para Dorian estava cheio de reverência. Butler Sheng, você cuidará dos assuntos, auxiliando os House de qualquer forma durante a transferência. Isso também significa que Haru e os outros chegarão também, contanto que meus pais estejam nesse estado. Então, os quartos deles estão preparados. Butler Sheng acenou com a cabeça com firmeza. Sim, grão-mestre, 4 salas dos funcionários foram limpas adequadamente. O mordomo Sheng limpou os únicos quartos de empregada e mordomo em estilo dormitório do prédio. Como ele disse uma vez, havia 2 prédios inteiros alargados destinados a empregadas domésticas, mordomos, jardineiros e guardas que dormiriam na propriedade. E aquelas que eram empregadas domésticas e mordomos de alto escalão e outros enfeites normalmente ficavam nas únicas acomodações para funcionários no prédio principal. Estes luxuosos quartos não tinham beliches e tinham espaço pessoal suficiente. Então Butler Sheng acabara de limpar as outras salas enormes. Ele organizou as coisas de acordo com o número de pessoas que o House havia relatado. Cada quarto tem 10 camas e um banheiro enorme. Resumindo, o espaço era semelhante àquele em que Butler Sheng e os outros estavam, com todos tendo sua única mesa de leitura privativa e apoio de cabeça nos cantos, além de amplos armários e armários. Os quartos eram realmente enormes e muito espaçosos. Claro, Butler Sheng também planejou fazer alguns retoques de última hora nos quartos esta manhã, antes que os House chegassem à tarde. Fazia apenas um dia desde que ele foi informado. Então, sim, o tempo tinha sido certo para ele, visto que não havia empregadas no serviço de limpeza. Claro, Shank-Yi também o ajudou. Butler Sheng jurou secretamente dominar um feitiço de limpeza mais tarde. Ele tinha visto o grão-mestre usá-lo para limpar o quarto de seus pais.
No entanto, ele sabia que embora o grande mestre fizesse com que tudo parecesse fácil, provavelmente não era. O próprio Butler Sheng não havia dominado adequadamente o feitiço mais fácil de todos. Então, como seria fácil para ele dominar o feitiço que Dorian estava usando? Além disso, talvez com sua capacidade e habilidade, ele só conseguirá limpar uma pequena mancha com o feitiço. Mas lá estava Dorian, limpando uma grande câmara inteira com um movimento de pulso. O feitiço era apenas um feitiço de autolimpeza. Digamos que um cultivador lutou contra um monstro, ficou manchado de sangue, gosma e todo tipo de coisa, ele poderia remover a sujeira dessa maneira. Novamente, também houve períodos de secagem por negarem as roupas após mergulharem na água. Não foi tão mágico. Ponto. Os olhos do mordomo Sheng brilharam com determinação. Asterisco acento circunflexo asterisco. Grão-mestre, sua palavra é meu comando. Completarei esta missão diligentemente. Bom, Dorian respondeu, voltando sua atenção para Shang-Chi. Em 2h30 partiremos. Hoje você terá seu primeiro gostinho da batalha. Tio Buto 1. O coração de Shang-Chi apertou. Anteriormente, ele assistiu Butler Sheng lidar com aquela criatura sem fazer nada. Mas agora ele estava saindo para o campo. Dorian lançou-lhe um olhar casual. 10 minutos antes da partida, vá até Pandrol e pegue a caixa de madeira dele. Ele lhe mostrará o caminho. Sim, grão-mestre, farei o que você disse. Assim, Dorian se viu sozinho mais uma vez, com todos cumprindo seus deveres. E logo, o grupo do incidente na montanha Ufil chegou dentro do prazo. Mestre de adivinhação. Mestre de adivinhação. Dorian olhou para as olheiras pesadas sob seus olhos, observando sua pele visivelmente pálida. Na verdade, não havia nada de errado com eles. Eles não estavam doentes, mas muito preocupados consigo mesmos. Sentar-se. Sim, eles responderam, excessivamente ansiosos e entusiasmados por finalmente conseguirem ser livres. Dorian riu. Tudo bem, estique as mãos. 10, 15, 40 minutos se passaram com Dorian resolvendo as coisas rapidamente. A transação entre eles foi direta e simples. E num piscar de olhos, eles pagaram o que deviam, limpando-se completamente. Alguns deles até compraram alguns itens de proteção de Dorian também. Com o passar dos dias, eles se sentiram excessivamente medrosos e vigilantes. Muitos deles faziam piadas com as crianças, rindo delas por terem medo do escuro. Mas agora eles também descobriram que também tinham medo do escuro. Agora, toda vez que fechavam os olhos para ir para a cama, abriam-nos alguns segundos depois para se certificarem de que estavam realmente seguros. 1, 2, 3. Algo está vindo para você, tio. Eles ficaram muito horrorizados quanto mais imaginativas suas mentes se tornaram. Alguns nem queriam mais dormir sozinhos. As sombras dos galhos das árvores balançando pelas janelas e até mesmo os sons dos pássaros noturnos cantando abruptamente pareciam estar causando ataques cardíacos. O que era mais surpreendente era que mesmo durante o dia, sempre que avistavam uma mulher atraente. Blug tio, por favor, eles agora tinham medo de qualquer senhora que fosse bonita demais. Como se costuma dizer, se era bom demais para ser verdade, então definitivamente deveria ser esse o caso. Ponto. Com lágrimas de alegria escorrendo pelos cantos dos olhos, eles continuamente se curvaram para Dorian. Obrigado, mestre de adivinhação. Hahaha, tio grátis. Finalmente grátis. Acento circunflexo 0 acento circunflexo. Underscore. Dorian ficou um pouco sem palavras com suas ações. Ele honestamente sentiu que se eles tivessem asas, definitivamente já estariam voando. Lembre-se, para combater o Yin, você acumula coisas boas o suficiente, Dorian aconselhou severamente. Sim, sim, sim. Não se preocupe, mestre de adivinhação. Ficaremos bem. HM. Juro pelo túmulo da minha mãe que serei bom até o dia de minha morte. Mas Lulu, desde quando você tem mãe? Você não é órfã? Underscore. Fim do capítulo.
Capítulo 167 Preparativos pós-batalha. Residência Obin, Netaji Village. Uma família inquieta se viu andando de um lado para outro em frente à porta dos fundos, espiando a floresta e o resto do ambiente pelas janelas. Suas expressões eram todas sombrias. A família usava trajes bem caiados de branco que deixavam sua pele ainda mais aparente. Cobertores sobre os ombros, penteados bagunçados e lábios rachados vendiam sua aparência doentia. Eles observaram o ambiente com foco de raio laser até que logo ouviram uma voz familiar. Senhorita Shiyu. Ah, foi o grão-mestre. Como um raio, a família de 4 pessoas correu para a porta. Grão-mestre, seja bem-vindo. Este é meu subordinado. Dorian disse, entrando casualmente na sala com Shank seguindo atrás dele. Olhando para a família de 4 pessoas que se esforçou meticulosamente para parecer doente, Dorian só achou engraçado. As criaturas do submundo não usavam olhos mortais para determinar se alguém estava doente ou não. Os talismãs que ele havia feito para eles anteriormente eram o que convenceria o inimigo de sua constituição fraca. É claro que ambos os pais deveriam estar em coma quando o colega chegasse. Então ele lançaria um feitiço de suspensão, que mascararia suas respirações, leves contrações e movimentos por não mais que 1 hora. Ele não queria desperdiçar sua energia, já que lançar aquele feitiço em particular por muito tempo sem dúvida iria prejudicá-lo, especialmente quando a batalha ainda nem havia começado. Shank ficou de lado, sendo o mais profissional que pôde, relembrando seus dias como guarda Tian sempre que estavam em público. Ele não deve desonrar o grão-mestre. Com as costas retas, ele segurou a caixa de madeira, aguardando as ordens de Dorian. Shank, abra. Sim, grão-mestre. Como se recebesse uma ordem celestial, ele caminhou em direção à mesa de madeira instável e, rápida mas cuidadosamente, colocou a caixa de madeira azul sobre ela. Tchuk-tchak. As travas foram desfeitas e a caixa aberta. Embora chocado com o conteúdo da caixa, Shank não mostrou nenhuma expressão no rosto. Ele virou a caixa para frente de Dorian como se ele fosse um negociante de diamantes. Grão-mestre, por favor instrua. Dorian avançou em direção ao camarote em meio aos olhares curiosos da família Obin. Bem, eles não ficaram tão chocados com o conteúdo. A última vez que Dorian veio, eles viram 1 ou 2 desses itens na caixa marrom que Butler Sheng carregava. Os itens pareciam estranhos, mas eles não tinham dúvidas de que seriam úteis para sua sobrevivência. Cristais vermelhos de formas e tamanhos semelhantes, muitas folhas de papel azulado, uma longa corda preta idêntica a um chicote, muitos pedaços de bastões de giz dourados, um anel de taça roxo, ao lado de um livro antigo de aparência antiga com páginas acastanhadas, foi tudo o que conseguiram. Veja na caixa. Dorian olhou para o relógio, 11h23 da manhã. Filme. Ele jogou um papel em Shank e plante os cristais pela casa, com as pontas tocando a superfície do solo, mas sem serem visíveis. Siga o guia e certifique-se de não ser avistado. Sim, grande mestre, Shank respondeu com uma reverência graciosa. No fundo, seu coração batia acelerado, querendo fazer um ótimo trabalho. Ele iria tirar totalmente o terno, arregaçar as mangas e trabalhar furtivamente. O resto de vocês, mostrem o caminho. Dorian virou-se para o casal. Mostre o caminho para o seu quarto. Sim, o casal respondeu. E como Sonic, o ouriço, eles avançavam, olhando em volta de vez em quando, não querendo que Dorian se sujasse. Embora seu quarto e sua casa estivessem limpos e arrumados, por algum motivo eles simplesmente sentiram que não era digno da presença do grão-mestre. Dorian acenou com o dedo e a caixa azul levitou, seguindo-os. Por aqui, grão-mestre. Entrando, Dorian estudou detalhadamente a sala. Era um pouco maior que o de Shiyu, com um enorme guarda-roupa embutido em um deles. Do teto às paredes, janelas, portas e pisos, Dorian estudou o espaço em absoluto silêncio. Os Obins mais uma vez roubaram suas mãos, esperando pacientemente por seu comando. Vá para a cama.
Ah, você olha para mim, eu olho para você. Aspas. Aspas. Dorian não deu nenhuma explicação e não parecia querer. Suspiro. Esqueça. O casal não fez perguntas, deitou-se na cama e deitou-se como se fossem ases em caixões. De que outra forma eles poderiam deitar na cama com o grão-mestre os observando? Eles até se sentiram envergonhados e tímidos, não querendo que seus corpos se tocassem muito intimamente. Porém, quando eles pensavam que Dorian não os estava vendo, seus olhos se voltavam para Chiu, como se dissessem: o que devemos fazer agora? Chiu quase riu por algum motivo, ao ver as expressões animadas de seus pais. Não, talvez o que a fez rir foi a atitude do grão-mestre de transportá-los como se fossem ar. Enquanto eles estavam deitados na cama, Dorian ainda estudava o quarto, andando e parando antes que qualquer coisa chamasse sua atenção. Desta vez, ele não fez nada no quarto, ao contrário de quando apareceu no quarto dela. No entanto, ela estava errada. Dorian estava estrategicamente jogando alfinetes dourados muito finos da caixa de madeira. Sim, eles estavam na caixa, mas provavelmente todos ignoraram, não os vendo. E quando terminou, virou-se para o casal: fiquem nessa posição e continuem fingindo até eu dizer para não fazerem isso. Quando aquele colega chegasse, ele lançaria o feitiço neles, mascarando seu estado. Era melhor continuar agindo por enquanto, caso o inimigo chegasse abruptamente. Eles deveriam permanecer tão silenciosos quanto arganazes. Era melhor que eles permanecessem assim e eventualmente adormecessem. Seu feitiço irá mantê-los em uma posição, uma vez lançado. Para Chiu e Shindo, ele não precisou fazer nada. O talismã que ele lhes deu ainda criava uma constituição corporal falsa e fraca aos olhos do inimigo. Com um planejamento meticuloso, tudo estava no lugar. E 1h30 depois, Dorian sentiu uma aura escura se aproximando de longe da casa de Obin. Já era tempo. Tio Swish. Num piscar de olhos, ele desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 168. Uma calma Feinia. Tio VRRMMM. Tio Feinia estava sentado na traseira de um veículo muito elegante que parecia custar uma fortuna. Ela olhou pela janela e sorriu com desdém, vendo os muitos agricultores e aldeões pobres que passavam olhando para o veículo com inveja, adoração e curiosidade. HMPH. Indigentes como eles só podem sonhar em ter um bebê tão deslumbrante. Então ela não os culparia tanto por olharem para ela. Na verdade, ela se sentia um pouco orgulhosa, como se fosse uma rainha na alta sociedade. Mas o veículo não era dela. Pertencia ao seu namorado rico de segunda geração, que ultimamente a mimava e a enchia de presentes. O motorista olhou para o local, sentindo-se desdenhoso com a chegada de um carro assim a esta terra bárbara. E se alguém ficar com ciúmes e arranhar o carro? Eles, moradores da cidade, sempre desprezaram essas pessoas da baixa montanha que eram muito antiquadas em todos os sentidos possíveis. Olhando para Feinia, o motorista sentiu algum amor e satisfação por essa garota. Senhorita, você é realmente uma alma gentil em visitar esse seu colega doente. Feinia sorriu inocentemente, mostrando sua preocupação com sua querida amiga. Tio, estou muito preocupado com ela. Isso não tem nada a ver com gentileza. Suspiro tio. Senhorita, suas ações são únicas. Mas sinto que é meu dever lhe dar alguns conselhos. O motorista disse, ajustando o chapéu oficial na cabeça. Senhorita, essa sua colega de classe, você disse que ela foi pega colando em exames e testes, fazendo com que ela desistisse por vergonha. Gentil com essa pessoa não lhe fará bem. Feinia, mas seu lábio lamentavelmente. Eu sei que você tem boas intenções, tio. Mas ela é minha amiga, e não posso simplesmente abandoná-la agora que o resto do mundo fez isso, e espero nisso. O guarda olhou para a expressão esperançosa dela através do espelho, balançando a cabeça ironicamente. Ele queria aconselhá-la ainda mais. Mas vendo uma boa garota tão esperançosa, como ele poderia? No fundo, quando ouviu anteriormente que essa chamada colega do beijo teve infortúnio após infortúnio,
ele sentiu que ela merecia. Veja, o mundo era realmente justo. Os ímpios finalmente alcançaram o que semearam. Oh, eu não sabia que você era uma atriz tão boa. A expressão de Phineas se distorceu por uma fração de segundo. O que você quer dizer? Você está dizendo que sou demais. Aquele ladrão roubou seu chute por tantos anos, aproveitando o que deveria ser dela. Então o que ela estava fazendo não era nada comparado ao que o ladrão fez com ela. Um brilho frio brilhou em seus olhos quando ela pensou em Chiu. Chiu e aquela família miserável dela devem morrer. ... Aos poucos, o chamativo veículo foi tomando cuidado ao se aproximar da casinha de Chiu. É claro que a chegada deste veículo causou uma promoção, fazendo com que os olhos fofoqueiros e errantes de muitos olhassem para a residência de Obin sem acreditar. Você sabe, os Obins estavam tendo um fluxo de azar recentemente, o que deixou muitos um pouco desconfiados, pensando que ou ofenderam alguém que deveriam ter ofendido, ou talvez todos tenham adoecido por causa de alguma infecção contagiosa que contraíram. Muitos confiavam no fato de serem pessoas portadoras de doenças. Assim, eles os evitaram como uma praga. Agora, vendo este carro luxuoso parar na residência de Obin, muitos estavam se arrependendo de não terem aproveitado a situação para fazer amizade com os Obin em seus momentos de necessidade. Em particular, as mulheres intrometidas começaram a se aglomerar ao redor do templos vizinhos próximos ao complexo de Obin, colocando os ouvidos perto das janelas e olhando para fora para ver os visitantes que haviam chegado. Meu Deus! A sorte da família Obin finalmente mudou. Há um tempo, vi outro veículo preto arrojado nos arredores da vila. Mas quando voltei do cultivo de minhas terras, ninguém sabia para onde o carro tinha ido. Então eu pensei que talvez estivesse confuso e pudesse ter saído da vila. Mas agora, vendo outro veículo impressionante, porque tenho a sensação de que ele poderia estar vindo para a casa de Obin. Isso mesmo, eu vi aquele atordoante preto também. Ouvi dizer que o pequeno Xixi fez muitos amigos na cidade. Então será que eles estavam aqui para ver a família dela? Droga! Se eu soubesse quando a pequena Chiu implorou por alguns tubérculos de inhame da minha fazenda, deveria ter dado alguns a ela. O que são alguns tubérculos quando comparados a conhecer essas filhas da riqueza? Ei, quem sabe, talvez ela pudesse ter apresentado minha filha ou filho a um de seus colegas ricos. Mas agora é tarde demais. Ponto de exclamação. Na cidade há muito tempo poderia dizer suas intenções. Ele ajeitou o chapéu e zombou com desdém. Quer ficar lado a lado com a alta e a noite. TCH, que bando de sonhadores. Senhorita, você quer que eu vá com você? Sim, tio. Boa menina. Phineas sorriu obedientemente. Mas no fundo, ela estava sorrindo vitoriosamente. Tio hahaha tio. Além do fato de que ela queria deixar o motorista mais enojado com Chiu e sua família, ela também queria esses Obins. Especialmente o ladrão. O que, quando o ladrão roubou a sorte dela, o grosso foi tão longe. Não, ela não fez isso. Então isso não foi uma conquista? O que você acha? Não sinto nada fora do comum. Tudo está como deveria ser. Isso significa que provavelmente é apenas um pequeno soluço. Nada que eu não possa resolver. O sorriso de Phineas se alargou ainda mais, pegando seu telefone. Chiu, estou aqui. Fim do capítulo. Capítulo 169. Deixando ir. O motorista abriu a porta em meio aos olhares atentos. E a elegante Phineas saiu com sapatos de salto baixo, revelando seu deslumbrante vestido cor de pêssego. Lindo! A versão atualizada, em comparação com a versão anterior, deu-lhe uma aparência limpa, destacando ainda mais suas características. Seus cabelos castanhos caíam suavemente abaixo dos ombros com exuberância juvenil. Segurando a mão do motorista, Phineas se firmou e se ajustou depois de sair do veículo. Ela olhou para o prédio degradado diante dela com desprezo disfarçado. Parecia ter envelhecido 20 anos, graças à aura sombria que o rodeava. O motorista prendeu o veículo e caminhou mais uma vez em direção à mocinha. Senhorita, vamos? Phineas sorriu. Sim,
tio. Assim, a dupla caminhou com cuidado, evitando as muitas rachaduras e buracos que levavam à porta da frente. E aqueles que assistiam não podiam deixar de ficar maravilhados com a aparência linda de Fenia. Relembrando o olhar animado e feliz da garota que acabara de sair do veículo, todos estavam confiantes de que ela devia ser amiga de Xiu. Uma boa amiga, se ela fizesse todo o caminho para ver o azarado Obins. À medida que a dupla avançava, o motorista não pôde evitar o terrível estado da casa de Obin. Comparando o gramado da frente das residências vizinhas com este, pode-se dizer muito sobre a personalidade desses Obins. Seus gramados estavam mais secos e moribundos, e até mesmo seus caminhos não eram cuidados ao que pareciam ser décadas. Além de ter uma filha traidora, preguiça, falta de cuidado e atenção até mesmo com a casa foram as poucas listas que ele conseguiu inventar. Se os seus vizinhos, que provavelmente tinham aproximadamente o mesmo rendimento que eles, podiam cuidar da sua casa, então por que é que os Obins não poderiam? Será que esta casa de Obin estava cheia de viciados em drogas, criminosos e jogadores que eram a escória mais baixa da sociedade? Quanto mais ele olhava, mais sentia que uma garota tão boa como Fenia não deveria estar nesse tipo de ambiente. Até a porta da frente o fazia sentir que, se batesse nela, ela cairia das dobradiças. Felizmente, quando estava prestes a bater, ele ouviu as travas da porta do outro lado se abrirem. Fantasma! O motorista ficou muito surpreso com a aparência frágil e medonha de Xiu. Sem sequer pensar, ele já havia dado alguns passos para trás e se afastou em defesa. Essa garota por acaso não teria nenhuma doença contagiosa, certo? Vezes 0 vezes hífen maior que. Máscara. Ele foi rápido em usar sua máscara. Tio tosse. Xiu tossiu lamentavelmente, forçando um sorriso rígido no rosto. Fenia. Você está aqui? Sim. Fenia ficou chocada demais para ter palavras. A diferença entre o primeiro e o posterior Xiu era como o sol e a lua. Ela parecia quase morta, como se o vento pudesse matá-la agora. Fenia olhou para ela, sentindo-se muito desconfortável no coração. Mas depois de lembrar como esse ladrão estava aproveitando a sorte, Fenia rapidamente ajustou sua mentalidade. Não, ela nunca a deixaria ir. A sorte foi dela em primeiro lugar. Então, por que ela deveria ter pena desse ladrão? Se ela começasse a sentir pena de todos que a ofenderam, quem teria pena dela? Assim como você arruma sua cama, você deve deitar nela. Tio tosse. Tio, por favor, entre. Não fique aí parado. Xiu disse, perturbando a dupla intervir. Embora parecesse que não, especialmente o motorista. Tio rachadura. Seu pé esquerdo pisou em um buraco mal coberto. Sinto muito. Você está bem, senhor? A casa inteira está desmoronando ultimamente. Então, espero que você não se ofenda. Está tudo bem. Ele respondeu, acenado com as mãos casualmente depois de sair do buraco no chão de madeira. Na sua opinião, toda esta casa era uma armadilha mortal. Por favor, sente-se. Todos olharam para as cadeiras de madeira, balançando a cabeça. Não, obrigado. Nós ficaremos de pé. Fenia disse gentilmente. Não ficaremos aqui por muito tempo. Então não se preocupe com isso. Em vez disso, você deve estar sentado, dada a sua condição. Quem sabe o que aconteceria com eles depois de se sentarem nessas cadeiras feias? Xiu zombou secretamente. Essa Fenia cobriu toda a casa com uma aura maligna de tristeza, e agora ela estava enojada com isso. Ridículo. Xiu se permitiu ser liderada, calorosamente, por Fenia. É claro que Fenia fez de tudo para mostrar sua personalidade boa, gentil e viável ao motorista. Até se casar com sucesso com seu namorado rico, ela queria conquistar a todos de todas as maneiras possíveis. O que você acha? Sua constituição é realmente fraca. Vamos ver a família dela. Sim, Fenia exclamou interiormente enquanto ainda olhava para Xiu preocupadamente como um verdadeiro amigo. Xiu, e a tia e o tio?
E o coquezinho? Eles estão bem? Xiu mordeu os lábios e balançou a cabeça lamentavelmente com os olhos avermelhados. Sua expressão não era pretensiosa, apenas relembrava todo o sofrimento que passaram. Só isso foi suficiente para fazê-la chorar à vontade. Assim, Xiu mostrou o que eles queriam ver. E embora Fei Nia estivesse convencida, ela ainda consultou o especialista. Não deve haver nada de errado. As coisas deveriam ser como esperado. Embora o desaparecimento da noite dos meus asseclas sugira que foi devido ao último golpe de sorte dela, isso provavelmente os deixou adormecidos. Apóstrofo. Então, o que fazemos? É simples. A menos que esse seu colega desista, você nunca poderá ter toda a sua sorte de volta. Ela está se segurando nessa última parte. O quê? O coração de Fei Nia deu um pulo. Deixa para lá? Então não pode ser de outra maneira. As coisas ficaram um pouco complicadas de explicar. Então, temo que não. Então como diabos eu vou fazer com que ela esqueça isso? Tio. Isso é fácil. Você precisa eliminar o motivo dela para não desistir. Você precisa acabar com a família dela. Para uma garota como essa, ela acharia inútil ter sorte e permanecer neste mundo após a morte de sua família. Então matá-los matará sua vontade de viver. E antes que você perceba, ela vai desistir. Fim do capítulo. Capítulo 170. Você ousa ou não? Família dela? Os olhos de Fei Nia brilham de compreensão. Para tirar a última gota de sorte daquele recipiente de pasta de dente, ela teria que bater com força. Force Xiu para o canto e ela nem precisaria desferir o golpe final. Bem, tudo era mais fácil falar do que fazer. Sabe, posso cuidar disso para você facilmente. Então, você está disposto a matar todos eles? Estou disposto, ela exclamou interiormente. Maravilhoso. Hahaha, tio, mortal. Eu gosto de você cada vez mais quanto mais nos conhecemos. Fei Nia ouviu os elogios ressoando em seus ouvidos, tendo um sentimento muito sinistro no coração. E com certeza, o sentimento estava certo. Hahaha, tio pequeno mortal, você realmente é uma joia para mim. Rápido e implacável. Isso é o que eu gosto em você. No entanto, não existe almoço grátis no meu mundo. Então, o que você dará em troca dos meus serviços? Uma sensação de frio passou pelos ombros de Fei Nia, causando-lhe arrepios. Gole. O que ela poderia trocar? Seu coração batia forte de incerteza e medo. Em primeiro lugar, ela não sabia o que essa coisa queria dela por seu pedido anterior para recuperar sua sorte. Tudo o que dizia era que lhe pediria que pagasse o preço no futuro. Então isso pesava constantemente em seu coração, embora dissesse que o que ela queria não era algo com que ela deveria se preocupar. Desde então, ela se sentiu ainda melhor com isso, pensando que era algo sério demais. Sem que ela soubesse, estava economizando para ela como prato principal. Ousa confiar nas palavras de um ser tão misterioso. Ingênuo. Fei Nia sempre acreditou que não precisava se preocupar com seu primeiro acordo com o assunto. Mas agora, estava pedindo a ela mais uma vez algum acordo. O que ela poderia ter para trocar pela coisa que mataria a família de Xiu por ela? Pequeno mortal, não preocupe seu coraçãozinho. Novamente, o que eu quero é algo que você possa fornecer e possivelmente viver sem. Meu rim? PFF tio. Opa, pequeno mortal, você com certeza é engraçado. Engraçado? Dela. Você vê a quantidade de suor nas palmas das mãos. Ela não estava vindo. Minha pequena joia de mortal, embora seu rim sem dúvida seja de bom gosto, estou mais interessado em algo melhor, eu quero. Espere. Fei Nia cortou a voz no meio da frase. Por que eu tenho que trocar algo de novo? Você já não prometeu recuperar minha sorte? Então já não estava fazendo tudo isso no acordo. É uma coisa de pacote único. Então, por que estou em dívida com você de novo? Oh, pequeno mortal, embora o que você diz faça sentido no papel, não faz sentido realisticamente. Então você me explica. Fei Nia gritou interiormente, quase se expondo ao motorista e a Xiu. Deitado.
Que tipo de alta asterisco essa coisa estava tentando dizer a ela? Enganoso. Muito enganoso. Calma, pequeno mortal. A razão para isso é porque as situações mudaram. Seria preciso mais energia para eliminar agora esse pequeno soluço, o que é injusto para mim. Além disso, esse colega de classe dela era de fato um fortemente predestinado. Ele havia calculado mal um pouco depois de analisar as coisas. Mas onde ele contaria isso a FNA? Ponto. Todas as reclamações que FNA estava dando entravam por um dos ouvidos e saíam pelo outro. Não me entenda mal. Ele entendeu o que ela quis dizer. Mas e daí? Se dissesse que queria pagamento, o que ela faria a respeito? Ei, para isso, ela teve que pagar o custo do que estava prestes a fazer por ser uma entidade altamente egoísta. Não gastaria nenhum sopro de energia sem algum tipo de pagamento. Por favor, sua espécie não eram aqueles anjos idiotas e idiotas. Nada sai de graça. E não existia bondade ou consideração em seus livros. É simples, pequeno mortal. As coisas mudaram e estarei fazendo muito por você. Dito isto, do jeito que está agora, só eu posso ajudá-lo a acabar com a família sem ser detectado. Se você contatar ou recrutar qualquer ajudante, assassino mortal, assim que outro mortal investigar, será fácil identificá-lo como o culpado. Então é isso que você quer? Você quer ir para a cadeia e passar o resto da vida nessas vitórias no escuro, no mofo, no frio e nas celas. Prisão? FNA virou pedra, principalmente depois de sentir o vento acariciar levemente seu corpo. Era quase como se ela pudesse se ver nas celas da prisão naquele exato momento. Sem chance. Ela nunca se permitiria chamar esse nível. Ponto. Sentindo as mudanças nela, o sorriso da coisa se alargou ainda mais. Você não apenas irá para a cadeia uma vez localizado, mas se as investigações forem rápidas, esse seu colega de classe apenas viverá, querendo ver você ficar lá por toda a vida como uma forma de vingança. Então, enquanto você estiver lá, ela estará no mundo. É isso que você quer? Você quer que ela ganhe? Não. FNA estava quase enlouquecido de falta de vontade. O ódio acumulado nela estava em seu auge. Foi necessária toda a sua força para não correr para a cozinha, pegar uma faca e cortar Shiyu em 1000 pedaços. Ao mesmo tempo, ela também percebeu como seria pouco confiável obter assistência humana. E por causa da coisa que falava constantemente com ela, ela também começou a sentir que só ela poderia cuidar de seus desejos de maneira limpa, não deixando nenhuma evidência de pontas soltas que pudessem ser atribuídas a ela. FNA firmou o coração, sabendo que não tinha escolha. Deixe o último sem sorte com esse vagabundo. Sem chance. Ponto. Tudo bem, quero sua ajuda. Checkmate. Esperava esta resposta. Bom. Nesse caso, só há uma coisa que quero em troca. Vamos. Não há necessidade de ficar tão rígido, pequeno mortal. Não é nada tão assustador. Sério. Então, o que é? Seu útero. Fim do capítulo. Quanto mais pessoas eu conheço, mais eu amo meu cachorro, Diógenes, o cínico.